Já pensou como uma pessoa pode mudar da água para o vinho? A história de hoje é sobre uma das transformações mais incríveis de todos os tempos. Falaremos sobre um homem que passou de inimigo número 1 dos cristãos para o seu maior defensor. Esta é a história de Paulo, o apóstolo que mudou o mundo. Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar fundo na vida fascinante de um homem cuja jornada redefiniu os rumos do cristianismo. Antes de ser o apóstolo Paulo, ele era conhecido como Saulo de Tarso. Vamos voltar no tempo, para o início de tudo. Saulo nasceu por volta do ano 5 depois de Cristo, em Tarso, uma cidade importante que hoje faz parte da Turquia. Ele tinha uma formação privilegiada. Era judeu, fariseu e cidadão romano. Essa cidadania lhe dava direitos e proteções especiais dentro do Império Romano. Como fariseu, Saulo era extremamente dedicado e rigoroso com a lei judaica. Ele via os seguidores de Jesus, aquele novo movimento que surgia, como uma ameaça perigosa, uma heresia que precisava ser eliminada para proteger a fé dos seus antepassados. Esse zelo religioso transformou Saulo em um perseguidor implacável. Ele não media esforços para caçar os primeiros cristãos. Ele invadia casas, arrastava homens e mulheres para a prisão e acreditava sinceramente que estava fazendo a vontade de Deus. Um dos momentos mais sombrios de sua vida foi quando ele testemunhou e aprovou o apedrejamento de Estevão, considerado o primeiro mártir cristão. O livro de Atos dos Apóstolos nos conta que Saulo guardava as vestes daqueles que atiravam as pedras, mostrando seu total consentimento com aquela execução brutal. Ele era temido por todos os seguidores de Cristo. Mas a vida às vezes nos reserva reviravoltas que ninguém poderia prever. E foi exatamente isso que aconteceu com Saulo. Determinado a acabar com a comunidade cristã em Damasco, ele conseguiu cartas de autorização do sumo sacerdote para prender qualquer seguidor de Jesus que encontrasse por lá. Ele partiu, cheio de fúria e convicção, sem imaginar que aquela viagem mudaria não só a sua vida, mas a história da humanidade. Enquanto cavalgava pela estrada para Damasco, algo extraordinário aconteceu. De repente, uma luz intensa, mais brilhante que o sol do meio-dia, brilhou do céu e o envolveu completamente. Saulo caiu por terra, atordoado. E então, ouviu uma voz poderosa que lhe perguntava diretamente: Saulo, Saulo, por que me persegues? Confuso e assustado, ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Imagine o choque. O homem que ele tanto odiava e combatia estava falando com ele. Nesse momento, tudo em que Saulo acreditava foi abalado. A luz o deixou cego. Seus companheiros de viagem, que ouviram a voz mas não viram ninguém, o guiaram pela mão até Damasco. Por tear, esse dia Saulo ficou cego, sem comer nem beber, em um estado de profundo choque e reflexão. O grande perseguidor estava agora vulnerável, dependente e forçado a confrontar a verdade que o havia derrubado. Enquanto Saulo estava em Damasco, cego e em oração, um discípulo chamado Ananias recebeu uma visão de Jesus. O Senhor pediu a Ananias que fosse até Saulo e impusesse as mãos sobre ele para que recuperasse a visão. Ananias ficou apavorado. Ele conhecia a reputação de Saulo. Senhor, ele disse, ouvi falar muito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Mas Jesus o tranquilizou, dizendo que Saulo era um instrumento escolhido para levar seu nome aos gentios, aos reis e ao povo de Israel. Com essa garantia divina, Ananias obedeceu. Ele encontrou Saulo, impôs as mãos sobre ele e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, enviou-me para que voltes a ver e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele pôde ver novamente. Naquele momento, ele se levantou, foi batizado, e a partir dali, o perseguidor Saulo morreu para dar lugar ao apóstolo Paulo. A transformação foi imediata e radical.
Paulo, que antes respirava ameaças contra os discípulos, começou a pregar nas sinagogas de Damasco que Jesus era o Filho de Deus. As pessoas ficavam espantadas. Não é este o homem que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? Perguntavam. A mudança era tão inacreditável que muitos, tanto judeus quanto cristãos, desconfiavam dele. Essa nova fase de sua vida não foi nada fácil. Paulo se tornou o apóstolo dos gentios, ou seja, sua missão principal era levar a mensagem de Cristo para os não-judeus, algo revolucionário para a época. Ele não era um dos 12 apóstolos originais que caminharam com Jesus, mas sua autoridade vinha da revelação direta que recebeu na estrada de Damasco. Para cumprir sua missão, Paulo embarcou em pelo menos 3 grandes viagens missionárias, percorrendo o Império Romano. Ele viajou por terra e mar, enfrentando tempestades, naufrágios, assaltos, fome e sede. Em cada cidade que chegava, ele ia primeiro à sinagoga pregar aos judeus. Quando era rejeitado, ele se voltava para os gentios, fundando comunidades cristãs por toda a Ásia Menor e Europa. Seu trabalho era incansável. Ele não apenas pregava, mas também ensinava, organizava as novas igrejas, enfrentava todo tipo de oposição. Foi açoitado, apedrejado e preso inúmeras vezes. Mas nada disso o detinha. Sua paixão por Cristo e pela mensagem da salvação era maior do que qualquer sofrimento. Ele entendia que sua missão era um chamado divino e estava disposto a pagar qualquer preço para cumpri-la. Além de suas viagens e pregações, Paulo nos deixou um legado escrito de valor incalculável: suas cartas ou epístolas. Quando não podia estar presente, ele escrevia para as igrejas que havia fundado, como as de Roma, Corinto, Éfeso e Filipos. Nessas cartas, que compõem uma parte enorme do Novo Testamento, ele instruía, corrigia, encorajava e explicava os fundamentos da fé cristã. Suas cartas abordam temas profundos, como a justificação pela fé, a vida no Espírito, o amor como o caminho maior e a natureza da Igreja como o corpo de Cristo. A teologia de Paulo foi fundamental para estruturar o pensamento cristão e continua a ser estudada e a inspirar milhões de pessoas até hoje. Ele foi um intelectual brilhante e um pastor dedicado, e suas palavras continuam a ecoar através dos séculos. A vida de Paulo, como a de muitos dos primeiros cristãos, terminou em martírio. Depois de anos de ministério, ele foi preso em Jerusalém e, por ser cidadão romano, apelou para ser julgado em Roma, pelo próprio imperador. A tradição cristã nos conta que ele foi levado para a capital do império, onde ficou em prisão domiciliar por um tempo, continuando a pregar e a escrever. Por fim, durante a perseguição do imperador Nero, por volta do ano 67 d.C., Paulo foi condenado à morte. Como cidadão romano, ele teve o privilégio de ser decapitado, em vez de crucificado. Ele enfrentou a morte com a mesma coragem e fé que marcaram toda a sua vida convicto de que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. O impacto de Paulo na história do cristianismo é imensurável. Sem seu trabalho missionário e seus escritos, a fé cristã talvez não tivesse se espalhado para além das fronteiras do judaísmo e se tornado uma religião mundial. Ele foi o grande arquiteto teológico da igreja primitiva, o mensageiro incansável que levou a esperança de Cristo aos confins da terra. A história de Paulo é uma poderosa lição sobre transformação, redenção e propósito. Mostra que ninguém está além do alcance da mudança e que uma vida, por mais perdida que pareça, pode ser radicalmente transformada e usada para um bem maior. De perseguidor a pilar da fé, a jornada de Paulo continua a nos inspirar a acreditar no poder da conversão e na força de um chamado divino. E assim concluímos nossa jornada pela vida deste homem extraordinário. Espero que tenham gostado de conhecer mais sobre a incrível história de Saulo, que se tornou Paulo. Muito obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais histórias fascinantes como esta, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal
e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vejo vocês no próximo vídeo.